dias, que eu comecei lá em Barcelona, e a segunda que é propriamente as discussões fruto da minha dissertação de mestrado. Estou aberto aí para as indagações de vocês. Perdoe-me ou pelas viagens sem volta, ou pelas ideias um pouco aparentemente sem sentido. E agradeço aí a paciência de vocês, a atenção e a paciência de vocês. Estou aberto para o debate com o plateia. Muito obrigado. Bom, gostaria de parabenizar o Paulo por essa bela apresentação, né? E particularmente me interessa muito, né? Principalmente nessa questão de uma noção ampliada, né? Do espaço, né? Pegando não apenas os fatores materiais, mas também os fatores materiais, as memórias e essas formas, né? de apropriação que as pessoas fazem desses espaços, né? A partir dessa tensão aí presente nesses conceitos que você trouxe, né, dos autores, entre auto e funcionamento, e entre valor de troca e valor de uso, né? Então, parabéns. E agora então a gente abre aqui o nosso debate, aliás, abre essa palestra para o debate, né? E a gente pode então começar com as inscrições, né? Levantam a mão, por favor, quem for do grupo me ajuda a ver que levanta em que ordem, tá? E aí eu levo o microfone até vocês e a gente inicia então essa conversa. Você vai colocando, Paulo, claro, eu sou orientador, eu conheço o teu trabalho, conheço bem. Você vai colocando, né, você vai fazendo uma discussão sobre o espaço urbano, o espaço urbano e os parques urbanos, enfim, e você trabalha com a ideia de espaço e de parque. Né? E em um dado momento da tua fala, você diz que o parque pega uma fala de uma pessoa do teu trabalho de campo e você diz que a pessoa, né, se refere à ideia do parque urbano como um oásis para a cidade e como talvez a gente poderia até dizer um reencontro consigo mesmo, poderia até chegar próximo à ideia do ócio, do grego, né? Não de forma idealista. E em outro momento você disse, mas eu aqui defendo, né, que todo e qualquer espaço é um espaço para o tempo livre. Então eu queria entender um pouquinho essas duas colocações que você faz, essa ideia de apropriação de todo e qualquer espaço como um espaço para o exercício da liberdade, ou um espaço para o tempo livre, aí tomando Mounier, quer dizer, o tempo livre como um exercício para a liberdade, e a ideia de oásis. Até que ponto elas se complementam, até que ponto elas se contradizem, né? Porque em alguns momentos na tua fala me parece que você diz, olha, as pessoas hoje só se permitem, né, a ideia do exercício à liberdade em locais que lhe foram destinados. Né? E em outros momentos me parece que você diz justamente ao contrário. Então eu queria entender um pouquinho, esclarecesse um pouco sobre isso. E aí eu queria entender o que você chama de arquétipo. Bom, Paulo, parabéns. Um pouco do atraso aí com o trânsito complicado. Bom, vou fazer duas perguntas. A primeira é bem parecida com a da Silvia. E eu queria saber uma curiosidade mesmo com relação ao que você observou lá no Parque do Ibirapuera. É até uma fala que você mencionou aí agora, bem ocasionalmente. Então, não quero ser aquele cara que se pega no detalhe, mas isso me fez ficar com essa dúvida. Que é o que te faz pensar que a pessoa que usa a Brigadeiro com uma forma que não estava prevista no seu planejamento tem um uso mais livre do que quem usa o Parque do Ibirapuera como foi previsto no seu planejamento. É isso que faz com que um determinado uso seja mais livre, o fato dele ser, entre aspas, transgressor, subversivo, está fora daquilo que foi previsto. Então, o que você observou empiricamente, ou no Parque ou na Brigadeiro, que te faz pensar que um é livre e que, por outro lado, o outro é heterocondicionado?
Então essa é uma primeira pergunta. A segunda tem a ver com essa dimensão que você enfatizou bastante, essa coisa do espaço como uma entidade imaterial. O espaço não se encerra na sua materialidade. Na minha dissertação, eu tentei fazer, até a gente comentou isso uma sexta-feira, numa ocasião mais propícia, tomando cerveja e tal, as coisas fluem melhor, né? Que eu estava tentando fazer uma comparação entre o desenvolvimento material, arquitetônico, urbanístico da cidade do Rio de Janeiro e, no mesmo período, o desenvolvimento do campo esportivo, e aí o campo esportivo importante nesse sentido imaterial, simbólica, as ideias em torno do esporte. Então, não vou entrar nos detalhes do trabalho, da comparação, mas o lance ali é mostrar que essa entidade, essa dimensão material, influencia a dimensão material, tanto quanto a dimensão material influencia a imaterial. Dizer, existe uma espécie de afinidade eletiva entre o esporte e a cidade, a tal ponto que as características de determinados esportes surgidos em determinado momento são muito semelhantes àquelas que assumem o desenho urbanístico da cidade no mesmo período. E no caso do seu trabalho, eu queria entender onde é que está essa dimensão imaterial do espaço propriamente. É porque eu não entendi mesmo, então é uma interrogação. Mais alguma questão? Então, Paulo responde essas duas, essas quatro, duas perguntas. E depois a gente... Deu para esquentar bem já, né? As perguntas aí da Silvia. Primeiro, com relação a... Acho que vou começar pela questão da imaterialidade, que o Kleber coloca aí na fala, inclusive nesse exemplo, com o esporte. Eu não digo que material suplanta imaterial ou vice-versa. Uma coisa não é a mais importante que a outra, senão que eles estão interligados. Se eu penso no espaço, eu preciso pensar o conjunto de elementos que está presente nele. Então, Santos ele vai até trazer outros conceitos, outros livros nos quais ele trabalha o conceito de artificialidade, enfim, outros conceitos que eu nem trago aqui hoje. Mas, resgatando um trecho que eu li hoje agora para vocês, quando eu penso no Parque do Ibirapuera como espaço, em qualquer espaço como espaço, eu preciso dar conta não só dos elementos materiais, aqueles que eu observo, se a rua, o poste, a árvore, o banco, se o banco está muito próximo, se está muito longe, se a calçada é uma calçada estreita, se é uma calçada larga, enfim, eu não vou excluir ele, mesmo porque uma calçada estreita ela pode indicar uma menor preocupação com os pedestres, né? Uma calçada mais larga, como no caso de Barcelona, que as calçadas são muito mais largas que as convencionais, no qual se indica supostamente uma preocupação maior com a urbanidade do pedestre, né? Ou com essa métrica pedéstrica. Mas então é mais ou menos isso, é lançar mão de mais de um elemento para entender o espaço, que não são os objetos materiais que eu observo nele. A segurança, por exemplo, que é um conceito quando a gente vai falar de relação com a cidade, a questão dos horários, se aquela região é uma região frequentada por determinados grupos e não por outros, né? O Manhã ele faz um trabalho muito interessante nesse sentido. Quando ele vai percorrer a sul de São Paulo, ele vai identificar os pedaços, os grupos sociais que ocupam determinados espaços de lá. Com relação ao espaço para o tempo livre e aos espaços para o lazer, eu não digo, errei, mas acho que eu não disse aqui hoje que o Parque do Ibirapuera não pode ser ou não é um espaço para o tempo livre. Acho que ele acho que ele tem muito mais elementos que podem gerar autocondicionamentos, né? Ele pode vir a ser um espaço para o tempo livre na medida que as experiências do sujeito que o frequenta, elas forem mais ou menos indicadas para ações autocondicionadas de vontade própria, não é? Então, assim, empiricamente, eu vi que, assim como no Parque do Ibirapuera existiam algumas ações que não eram tão autocondicionadas, na Brigadeiro Luiz Antônio, por que a Brigadeiro Luiz Antônio Avenida? Porque era a minha rota de passagem, né?
do metrô da Praça da Sé, da Avenida Paulista até o parque. Eu podia ter ficado em outros espaços, cidade de São Paulo, de outra cidade, observando essas ações mais para o tempo livre. Eu digo que, apesar desses espaços não serem tratados como espaços de lazer clássicos, como é o cinema, como é o parque urbano, como enfim, outros equipamentos de lazer que a gente podia citar aqui, apesar deles, a princípio, não ser espaço de lazer, eles podem vir a ser um espaço para o tempo livre. Que, na minha opinião, é um conceito que não que supera, mas que ele vai além um pouco só dessa dimensão clássica, dessa dimensão moderna de lazer, de espaço de lazer que a gente conhece hoje. Então, nesse sentido que eu faço não essa oposição, né, mas essa diferença entre espaço de lazer e espaço para o tempo livre. Enfim, e com relação ao arquétipo, isso é uma típica pergunta da Silvia, quando ela está perto da parede, mas apesar de eu não... Para mim, arquétipo é uma coisa, é como se fosse um mito que ele vai se desmembrar em novos significados de acordo com a época que ele existe, né? Ou seja, eu posso dizer que os parques urbanos hoje eles guardam alguns arquétipos dos parques clássicos, dos jardins clássicos, ou arquétipos de contemplação, como bem você colocou quando você trouxe lá que a fala de Oasis lá ela pode se aproximar um pouquinho dessa descoberta pelo próprio. Enfim, então arquétipo para mim é um pouco isso, né? Esses novos significados a partir de uma estrutura que é comum que existiu antes. Bom, você falou em autocondicionamento e heterocondicionamento. Aí eu vou pegar de volta a fala do Kleber, vou retomar aquele exemplo que você fala da Avenida Brigadeiro e do parque, né? Quando você fala que o mais interessante seria quanto mais próximo tivesse do autocondicionamento. Mas aí eu te pergunto se não tem uma relação dialógica muito grande desse auto e heterocondicionamento. E aí eu falo do Kleber, quando, por exemplo, o rapaz está na avenida e ele faz aí um uso da avenida que não é aquele previsto, ele faz uma atividade, aspas, aí, transgressora. Mas esse transgressor não é em oposição a alguém, a alguma outra coisa, que também serve como motivação para ele. Até que ponto você pode inferir, ou você pode falar que uma prática ou que uma escolha de um indivíduo ela é autocondicionada, ou ainda que ela é mais próximo de um lado autocondicionado? Até que ponto você consegue fazer esse tipo de mensuração, se é que isso é possível? Paulo, claro, eu que apresentei vocês como Munier, mas a minha interpretação do que o Munier escreve é diferente da de vocês já sabem disso. Eu fico pensando, autocondicionamento como vontade própria, como se isso fosse algo quase inato no indivíduo. Ora, mas se somos sujeitos sociais, a vontade não estará sempre dialogando com as vozes que nos configuram? Porque quando você coloca a vontade própria, você está colocando como algo que não é dialógico, que é um pouco isso que o Gustavo está falando. Quer dizer, e aí, como você mensura o que é hétero e o que é auto? E então eu queria saber disso, você esteve lá em Barcelona, como você mensura, quando você diz como isso é configurado por vozes críticas, vamos dizer assim, deixa eu pegar, né, vozes que me fazem fazer a crítica do massificador, porque eu estou entendendo o heterocondicionamento aí como algo que nos massifica, nos faz ser massa de manobra, e não que nós sejamos produtores culturais, produtores desse espaço, né? E o autocondicionamento, quando nós agimos com essas vozes que nos fazem sermos humanos, etc. e tal, mas agimos unicamente quando essa massificação que vem de cima para baixo. Então eu queria te ouvir um pouquinho, que acho que é um pouquinho isso que o Gustavo está te perguntando. Bom, eu estou de acordo com vocês. Eu acho que, apesar desse modelo sintético que eu coloquei da linha de hétero e autocondicionamento para vocês, apesar do tempo livre estar na mesma direção do autocondicionamento,